Quando a dor é muito grande, o sofrimento é por vezes silencioso. Sendo assim, a quietude de Kuma para com seus maiores companheiros Monkey D. Dragon e Empório Ivankov parece cada vez mais justificável. Afinal, o ex-escravo tem uma inclinação muito forte para realizar ações voluntárias que beneficiam os outros e acabam lhe prejudicando. Sacrifício. Ele é a personificação da palavra altruísmo. Não é poético que aquele que busca iluminar o mundo com a luz da revolução precisou se afundar na mais profunda escuridão? O Kuma, além de altruísmo, é puro sofrimento. Sem dúvidas, ele e Ginny têm dos passados, se não o passado mais sofrido de todo One Piece. Essa tristeza enorme justifica muito melhor as ações do personagem. Por que Kuma não informou a Dragon e Ivankov sobre seus próprios planos? Para eles não sofrerem. Mas por que se transformar em um robô sem alma e sem memórias? Para ele próprio não sofrer. É possível que com toda a dor e todo o peso de suas lembranças, Kuma já tivesse desistido. Mas às vezes, existem sofrimentos pesados demais para a gente carregar sozinho. Então mesmo cada revolucionário tendo seus motivos, suas lágrimas, angústias e tristezas, faz sentido e é preciso compartilhar essa dor com os amigos. Afinal, para todos os três ali envolvidos, independente do seu grau de tormento, embaixo de toda a dor e todo o sofrimento, há um propósito. Mas a decisão de Kuma é o silêncio. Devido a uma experiência emocional completamente desagradável, ele tem dentro de si que todos que criam laços verdadeiros com ele acabam afundados em dor e sofrimento, simplesmente por ser de uma raça diferente. Kuma viu e viveu a intolerância. A vida de seu pai, ou melhor, a morte dele e de sua mãe, foi o impacto que o levou a esse trauma, e agora o falecimento de Ginny foi a chave que trancou para sempre essa ferida em seu coração. Todos que se envolvem com ele sofrem, e o sofrimento do outro é o seu sofrimento. Por isso Kuma decidiu se tornar um mártir, para proteger os revolucionários, para proteger os seus amigos, para proteger a sua filha, para proteger o futuro, para proteger o mundo, independente da carga que precise carregar em seu peito. Quando a dor é muito grande, o sofrimento é por vezes silencioso. Esse é Bartolomeu Kuma, o herói sem lembranças que nunca será esquecido. Todo o sofrimento que a gente vê nesse capítulo parece até que o Oda estava inspirado por séries como Berserk ou até assistindo Game of Thrones. A gente vai ver que no decorrer dele também tem outros elementos que a gente consegue conectar a algumas obras. E é isso, tá? Realmente o passado de Ginny e de Bartolomeu Kuma é puro sofrimento. É puro sofrimento, mas mesmo assim, no final desse capítulo eu senti uma pontada de esperança, uma pontada de que, cara, a vontade da Ginny foi herdada pela Bonnie, a Bonnie segue viva, segue construindo, segue batalhando mesmo sendo tão nova. Então eu senti uma chama reacender, mesmo com a morte da Ginny e com o estado atual do Bartolomeu Kuma. Eu acho que os seus sacrifícios nunca serão esquecidos e são extremamente fundamentais para que o mundo entre no seu novo amanhecer. Então, em memória a personagens tão incríveis, eu te convido a vir comigo na análise, no review do capítulo 1098 de One Piece. Não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal se não é inscrito e vem comigo. Em um dos meus livros favoritos, O Temor do Sábio, temos a seguinte passagem: há 3 coisas que todo sábio teme: o mar na tormenta, uma noite sem luar e a ira de um homem gentil. O capítulo 1098 de One Piece se inicia com um receio que todos deveriam ter. A lembrança do rosto de Ginny e a menção de que ela foi sequestrada despertam a fúria do gentil Bartolomeu Kuma, que traz a glória para aqueles ao seu lado, mas não é condecorado com a presença que gostaria. Interessante ver como Kuma, ainda com 100% de sua humanidade, se torna uma verdadeira máquina de guerra. Logo na sequência, temos a informação bombástica de que Ginny foi capturada para se tornar a esposa de um dragão celestial. Muita gente se perguntou quem teria sido o sequestrador, mas parece que o questionamento "pra quê" foi muito mais importante e vai dar direcionamento a todo esse flashback.
Como vimos no capítulo 499, através do asqueroso San Carlos, transformar qualquer mulher em esposa é uma prática comum entre os Tenrybitos, que provavelmente exercem a poliginia, ou seja, cada dragão celestial deve ter simultaneamente mais de um casamento. Outro detalhe assustador desse capítulo mencionado, é que logo após essa ordem de Santi Charlos de transformar uma mulher que já tem marido em sua esposa, Zoro aparece, quase o mata, mas é impedido por Bonnie com o corpo de criança. Agora você consegue enxergar o que estava sendo feito aqui? Temos uma parte determinante do passado da família da Bonnie e a forma original da supernova. O Oda já tinha toda essa história preparada e sabia exatamente o que estava mostrando pra gente há 15 anos atrás. Eu preciso dizer, ou vocês já sabem o que vai ser dito? Não tem como. Pois é. A bandeira do Exército Revolucionário, que se a gente for notar, mantém a espada do Exército da Libertação, mas com um dragão e o RA, flamula em movimentos de vitória enquanto a popularidade desse símbolo se propaga pelos 4 cantos do mundo. O que me chamou a atenção aqui foi o fato do governo mundial ter aparentemente orquestrado um ataque surpresa contra a tropa leste do exército revolucionário. Isso porque os revolucionários só começaram a chamar realmente a atenção do governo há 8 anos, quando Thalassa Lucas, durante o Reverie, no capítulo 142, avisa que em 6 anos, ou seja, há 2 anos do tempo atual da obra, esse grupo se tornaria uma verdadeira ameaça contra o governo mundial. Mas é muito interessante a gente saber que, com razão, a inteligência dessa organização, como a gente pode ver aí, já monitorava as ações do exército revolucionário há pelo menos 14 anos. A partir da chacina contra a tropa leste, é bem provável que a Belobete tenha assumido o comando do East Blue no lugar da Ginny. Ou essa vaga se manteve ali um tempo como o segundo navio do Barba Branca, que ficou anos até aparecer o Ace e entrar no lugar do Oden. 12 anos atrás, após 2 vivendo como uma esposa escrava de um dragão celestial, temos Ginny em um barco maltrapilho avançando em direção ao reino de Sorbet, acompanhada de Bonnie, sua filha que, infelizmente, é fruto de um abuso. Nesse momento da obra eu sinto que Oda quebra o que parecia ser uma barreira intransponível na própria criação do seu universo, enquanto usa isso para não pintar, mas sim declarar quem são os verdadeiros vilões dessa história. A obra é sempre tão preenchida com liberdade, divertimento, alegria e aventura, mas a gente mergulha numa nova camada, num universo de One Piece que sempre teve lá, mas nunca foi aprofundado. Nesse nível mais profundo, a gente consegue enxergar muito mais medo e horror nas entrelinhas. O subtexto esconde muito mais maldade e crueldade do que imaginávamos que seria encontrado. A Ginny viveu 2 anos de pura angústia e violação. Esse é um tema extremamente pesado que o Oda traz a essa altura do mangá e ele precisa ser tratado com a seriedade que ele tem. Esse é o universo de One Piece, esse é o trauma que muitos escravos ali carregam, essa é a única vida que muitos ali puderam viver. Abalo, dor, angústia e tristeza. Tudo se torna muito mais intenso, muito mais acentuado depois desse capítulo. E faz a gente repensar vários outros momentos da obra em que se torna ainda mais repugnante e expressiva a podridão dos dragões celestiais. O Oda não quer que a gente odeie eles de hoje, já faz isso há muito tempo. Mas a questão é que hoje ele quer que a gente os odeie mais do que nunca, e tá fazendo isso com precisão. Você lembra que a Hancock e suas irmãs foram escravizadas pelos Tenrybitos e receberam suas frutas pra divertir seus mestres? Pra que vocês acham que eles pegam uma criança assim, dita como a mais bonita do mundo? Você acha que é só pra olhar? Será que agora faz muito mais sentido o ódio absurdo que ela sente exclusivamente por homens, ainda maior do que qualquer outra amazona? Os dragões celestiais são a escória da humanidade, miseráveis de alma e a depravação em forma de pessoa. A partir de hoje, sempre que pensar nos Tenrybitos, eu acho que vale pensar no pior cenário possível. É claro que a gente não pode confirmar nada do que eu levantei agora, fora o fato da Ginny ter sido violada em muitos aspectos. Eu também acho provável que o Oda nunca vá comentar algo sobre isso. Então fica a critério de como você quer enxergar esse mundo. Com essa nova realidade apresentada, muito mais sombria, onde a perversão vai muito mais a fundo, ou num universo mais imaculado, onde a realidade desses fatos é mascarada por ser uma história de criança. Detalhe que no SBS do volume 83, o Oda chega a comentar brevemente sobre um cenário parecido entre o abre aspas aí,
romance entre Viola e Doflamingo. Um leitor pergunta por que eles se chamam pelos apelidos de Doff e Violet. O autor responde que há um cenário secreto profundo que eu não posso te contar. Eu informei ao editor sobre isso, mas como é uma parte bastante adulta da história, ela permanece escondida no mangá shounen que é One Piece. Para todos os adultos, por favor, tentem imaginar. Dressrosa é realmente um país apaixonante. E aqui de duas uma. Ou ela tinha síndrome de Estocolmo, visto que o Doflamingo foi o cara que torturou sua família e usurpou o trono de seu pai, ou ela sofreu abuso nas mãos dele. Isso nunca teve tão explícito, mas na reta final de One Piece, Oda faz questão de trazer isso à tona, para mostrar que existe, para mostrar que isso vai ser derrubado e que isso precisa ser derrubado. E nesse ponto a gente tem algo muito importante para falar, né? A passividade de Monkey D. Dragon em relação a todos esses incidentes terríveis. Eu imagino que muita gente também esteja nutrindo algum tipo de raiva pelo líder dos revolucionários, por não ter agido até hoje com tantos eventos asquerosos envolvendo seus companheiros, mas a realidade é diferente, porque o Dragon não é imediatista e a gente precisa comparar ele, obviamente, com o grande herói Fisher Tiger. Há 15 anos, o Homem-Peixe foi responsável por sozinho invadir Marejoa e libertar centenas de escravos. Um ato heróico e inesquecível, mas esse é o alívio de um sintoma e não a cura da doença. Um ano depois, há 14 anos, devido à falta de escravos graças ao ato heróico de Fisher Tiger, a demanda por mais cresceu e os dragões celestiais estavam sedentos por mais escravos. Boa Hancock escapou. Em seguida, um ano depois, Ginny foi capturada. Fica claro o que aconteceu aqui. Se o sistema escravocrata não é destruído, o vassalo logo é substituído. Se a doença não é curada, o sintoma logo voltará. Então, sem mudar a estrutura, é questão de tempo até que aqueles escravos sejam substituídos por outros. O Dragon tem essa visão, ele entende o funcionamento do governo mundial e também entende que nesse processo, infelizmente, alguns sacrifícios terão que ser feitos pelo bem maior. Eu sinto que essa é a visão de mundo do Dragon e que o próprio passado dele vai deixar muito mais claro pra gente o porquê dele agir, de fato, como ele age. Então acredito que ele tem um impulso natural como qualquer ser humano decente de partir pra cima dos dragões celestiais, de querer matar um por um. Ele é o fundador do exército revolucionário, é uma figura que precisa ser preservada para o movimento manter forças. E ele fundou toda essa ideia, ele criou esse movimento. É óbvio que ele sente pelos caras é um rancor gigante. O Dragon sabe que no momento certo ele precisa agir. Se responder aos seus instintos e reagir por impulso, pode estar jogando no ralo toda a revolução que esse mundo precisa ter. Por isso que eu acho que ele também está numa situação muito delicada, muito sensível. Pode ser que ele seja um peidão? Pode ser que ele seja um peidão, mas eu prefiro acreditar que ele se reserva por entender a sua importância, por um bem maior, por saber que do outro lado tem 3 almirantes, 5 Gorosei e com a força de seu exército há 14 anos, absolutamente nada poderia ser feito. Apenas a destruição de todos os seus companheiros. Eu também acho que ele sabe, assim como Roger, que existe um momento certo para agir. O Roger chegou cedo demais e o Dragon, mesmo somando o sofrimento dentro do peito, cada dia mais angustiado, sofrendo, tá se segurando, aguardando a hora certa para aí sim agir. Pensa só, se a gente já tem um ódio profundo pelos dragões celestiais, com o Oda plantando em nossos corações fagulhas que querem explodir como um incêndio da revolução, imagina o que se passa na mente do Dragon. Essa nova era de obscuridade que vemos nascer em One Piece, com crueldade fragmentando nossa realidade e sendo cuspida em nossos olhos ávidos por mais páginas, é algo que o Dragon já vive há décadas. É muito natural a gente querer ver ele responder a todo evento que acontece contra seus companheiros e esperar que ele parta pra cima com tudo que tem pra mostrar, mas não é assim que funciona. Cada membro do exército revolucionário que decidiu empunhar uma arma sabe que sua vida tá em risco. O Shanks fala isso no primeiro capítulo de One Piece, e a partir do momento que eles se armaram e se tornaram o exército revolucionário, não mais o exército pacífico da libertação, eles sabiam que sacrifícios teriam que ser feitos pelo objetivo final.
O Dragon sabe mais do que a gente e acho que faz sentido confiar que tudo que ele fez ou deixa de fazer é o melhor movimento e o mais necessário para concluir o propósito do exército revolucionário, por mais que às vezes pareça ali certa omissão ou até passividade. Voltamos para Ginny, que consegue contato com os revolucionários, e o que parecia ser os ventos da esperança soprando, trazem apenas melancolia em forma de chuva. Descobrimos que Ginny desceu de Marejoa porque contraiu uma terrível doença que a própria considera um grande golpe de sorte. É isso. Pegar uma enfermidade mortal é uma casualidade feliz quando se passou por tudo que ela passou, quando se vive nas garras do governo mundial. E eu achei uma coincidência incrível que nesses painéis, onde o traço do Oda tá só em rascunho, o efeito visual parece casar perfeitamente com o que está sendo expresso. Ivankov desesperado ao ouvir que esse é o adeus de Ginny. Kuma absolutamente desconcertado ao imaginar que poderia vê-la mais uma vez, mas a realidade se mostrando completamente diferente. A visão turva, o rabisco, a tempestade que se faz presente no céu e na mente. Não é, mas acaba parecendo proposital, né? O tom, a atmosfera, a preocupação expressa. Eu achei tudo muito artístico e casa perfeitamente com a pegada mais lamentosa desse momento e desse capítulo em geral. Kuma brada que vai encontrá-la o mais rápido possível, e por mais que Ginny tente proferir suas últimas palavras ao seu amado, o revolucionário não aceita a realidade que se apresenta e parte em disparada com o último resquício de esperança de que pudesse encontrá-la. Para Dragon e Ivankov, ela tem um último desejo. Por favor, tomem conta de Kuma. E para o homem que amou sua vida inteira, ela só queria que ele soubesse que... Mensagem que por ele nunca pôde ser ouvida. Quando chegamos em Sorbet junto a Kuma, já não há mais palavras que podem ser ditas, fora as que nunca foram ouvidas. Através desse painel, fica claro que Ginny encontrou seu fim após proferir o último sentimento de seu coração. Ali em sua mão ainda há o Dendemushi. Kuma se engasga em lágrimas enquanto vemos as memórias ainda não esquecidas reluzindo em sua mente e pesando no seu peito. É extremamente brutal que Eiichiro Oda tenha feito a gente chorar com alegria e beleza no final do capítulo 1096 e trazer esse desfecho para uma relação tão linda que foi construída entre Kuma e Ginny. A gente sabia que era uma tragédia anunciada, mas acho que ninguém esperava que fosse superar as barreiras que já apareciam impostas dentro do próprio mangá. Aqui nosso coração é destruído e é impossível não chorar com a injustiça e a tristeza. Sua amada foi forçada a viver os últimos anos de sua vida como uma escrava, sendo abusada de todas as maneiras possíveis e, no fim, descartada como um objeto. É muito pesado a gente se apegar tão rápido a um personagem, ter a imagem dela ainda criança tão forte na cabeça e ver uma resolução tão infeliz para sua vida. As lágrimas do Kuma são as nossas lágrimas. O abraço no corpo sem vida de sua amada é brutal demais. É o abraço que a gente gostaria de dar nele. Mas em meio a essa tristeza quase infindável, Ginny havia deixado um motivo capaz de fazer Kuma voltar a sorrir. Essa é a pequena Bonnie, que nasceu há 12 anos atrás e há muitas implicações no seu nascimento que a gente precisa dar a devida atenção. A Bonnie é filha de algum dragão celestial, possui o sangue de Tenryubito, mas não é um nobre como eles. Ela é um filho bastardo como milhares de outros que devem existir por aí, originada de um relacionamento de um Tenryubito com uma escrava. Devido a essa relação, também associamos que ela é 0% bucaneira e parece perfeitamente justificável o porquê do Dr. Vegapunk ter evitado tanto que ela entrasse nas memórias de Kuma. É claro, além de vivenciar o sofrimento horrível de sua mãe e de seu pai, ela também teria visto sua verdadeira origem. O Vegapunk só estava tentando preservar a Bonnie de um evento verdadeiramente traumático, que ela acabou experienciando com apenas 12 anos. A teoria que o Derek trouxe aqui para o canal da Bonnie ser só uma criança se confirmou como uma cravada, e isso implica em detalhes muito interessantes para a personagem. Primeiro de tudo é que ela é um verdadeiro prodígio. Ela tinha apenas 10 anos de idade quando se tornou uma supernova e 12 quando invadiu Marejoa em busca de seu pai.
Sua recompensa aos 10 anos era de 140 milhões de berries, e aos 12, 320 milhões. Dados assustadores que ressaltam a genialidade da garota. E óbvio, não poderia ser diferente. Sendo criada com tanto carinho pelo Kuma e tendo a genética inteligentíssima de Ginny, o resultado seria uma criança incrível, uma verdadeira joia. Só que tem dois personagens potencialmente polêmicos que se envolveram com a Bonnie e a gente precisa entender um pouco melhor sobre isso. O primeiro óbvio é o Sanji, que para surpresa positiva de todos, em absolutamente nenhum momento importunou a Bonnie com sua taradice, muito pelo contrário. Todos os momentos que o Sanji interagiu com ela, a gente viu ele sendo super comportado e nem um pouco invasivo. Oda teve esse cuidado, né, para não trazer nenhuma estranheza na relação dos dois. Calma, meu querido, não liga 190, o Sanjaço está impune, mas tem outro personagem que tá na corda bamba, né? Vamos dar uma olhada. No capítulo 595, temos o Barba Negra numa conversa com a Bonnie em que ele oferece que ela se torne sua mulher. Claro, vendo uma jovem de supostamente 24 anos com as ações de uma adulta, é complicado dizer que se trata de um interesse por uma criança, porque provavelmente ele não tem a menor ideia disso, mas na mesma página ele fala: uma garotinha como você tendo uma recompensa de 100 milhões é realmente alguma coisa. E o fato dele usar o termo garotinha, sei lá, parece um indicativo de algo e torna todo esse cenário ainda mais perturbador. Em seguida, Akainu chega e comenta: quando ouvi que você fugiu do governo, me assustou, mas está tudo acabado agora. Isso levanta algumas perguntas. Como ela fugiu de novo das garras desses monstros e por que o sumiço dela assustou o próprio Sakazuki? Será que é porque ela é filha de alguma grande figura desse universo? Existem dois palpites fortes que eu consigo imaginar. O primeiro é ela ser filha de Figarland Garlin. Por que isso? Primeiro, né, é porque é um cara que está em destaque dentre os dragões celestiais. E claro, no SBS, em que o Oda mostra os supernovas com gêneros trocados, a Bonnie lembra muito mesmo o Shanks. Sabendo que ela tem descendência de dragões celestiais, é uma possibilidade real. A outra é ela ser filha do Gorosei Santi J. Garcia Saturno. A ideia aqui é a seguinte: a Bonnie tem um ódio direcionado contra ele e isso poderia se justificar ainda mais caso a relação entre ele, seu pai e sua mãe não tivesse se limitado apenas a God Valley. Isso também poderia explicar porque Saturno parece ter certa suavidade com a Bonnie, dizendo aos marinheiros para poupá-la porque ela é apenas uma criança. Logo depois de fazer um discurso retórico falando sobre como todos os humanos são insetos inúteis. Eu acho que qualquer um dos dois poderia implicar em condições bem interessantes na narrativa, mas com certeza a possibilidade de Saturno soa mais promissora, tendo os dois no mesmo cenário, a provável chegada de Kuma. Se isso se torna verdade, eu ia amar do fundo do meu coração, tá? Ver o revolucionário tirando todo o sofrimento vivido em sua vida do seu peito, mano, ao longo de todos esses anos. Tudo que a gente acompanhou até agora e desferiu nos ataques mais poderosos de One Piece no Gorosei, consequentemente o matando. Imagina o Kuma tirando o seu próprio sofrimento, que a gente vê que é imensurável, transformando numa energia de patinha, comprimindo e direcionando no Gorosei. Seria um momento de realização para todo mundo, né? Nesse capítulo, então, fica muito claro como os dragões celestiais são de verdade, o que um Gorosei preza, e o que o Kuma sofreu, e o que o Kuma agora merece. Na moral, cinema. Esse meu headcanonzinho tá cinema, mano. Pensa ali no cara com... Nossa senhora, J. Garcia Saturno explodindo. Nos permita, Oda, porque se tem uma coisa que o Kuma merece é um abraço. E se tem uma coisa que um Gorosei merece, mano, é uma agressão desse nível. E através do choro de Bonnie e Kuma, vemos mais uma vez a devoção desse homem para com Deus e, claro, para com Ginny. Agora, ela pode descansar em paz e Bonnie será criada por ele. Esse painel é tão poderoso que traz elementos super importantes de One Piece que não podem passar despercebidos. Em meio a essa cruz, que possui um design super semelhante a que Mihawk carrega no pescoço, e a sua própria espada Yoru,
temos o símbolo do círculo com 8 esferas em volta. O mesmo presente na bandeira de Alabasta, numa cresta em Skypiea, no emblema dos Kozuki e por aí vai. Muito provavelmente o símbolo do antigo reino que representa o Sol, mas na minha teoria, o lendário símbolo dos Piratas do Amanhecer. Checa lá que vale a pena demais, tá? Uma teoria muito maneira. E óbvio, agora se torna ainda mais claro do que nunca, né, que esses círculos de fato representam o Sol e tem uma conexão muito forte com Nika. Se trata de um símbolo religioso, se trata de um símbolo que é passado por várias gerações. Mas a pergunta é, o que esse símbolo significa na sua origem? Enfim, a similaridade da cruz que vemos aqui com a que vemos em Mihawk me faz pensar que a Yoru pertenceu a algum lendário espadachim no passado que teve alguma relação com Joy Boy. Será que através dessas conexões do olho do Mihawk, do olho de Musama, essa cruz, esse símbolo, conseguimos traçar algo ali entre Nerona, Imu e Mihawk? Difícil, mas despeja aí sua criatividade nos comentários. Detalhe também é que além dessa cruz, né, aparece um garoto ali apontando uma cruz pra Bonnie, chamando ela de vampiro. E o nome do Mihawk é Drácula Mihawk, inspirado no Drácula. Então será que existe alguma relação aí? Será que a origem do Mihawk talvez seja do reino de Sorbet ou algo parecido? Vamos descobrir. Eu acho que o Oda tá deixando algumas pistas. Pode não ter nada relacionado? Pode não ter nada relacionado, mas a gente sempre tem que ficar atento quando tá falando desse homem. Muita atenção nesse símbolo. Os piratas do sol estão navegando na nossa direção e eu posso sentir a brisa lá de longe, vindo de 800 anos atrás. Ginny é enterrada e Kuma passa a cuidar de sua criança. Em Sorbet, ele recebe todo o apoio de diversas vovozinhas e passa pouco a pouco a enxergar sua amada ali. Bonnie é esfomeada igual a mãe, e ao passo que vai crescendo a relação dos dois, em apenas uma página, percebemos como ela ganha uma força que pouquíssimas relações possuem nesse mangá. Primeiro, a lágrima, segundo, a primeira palavra, e por fim, uma criança linda, saudável e bem cuidada, que lembra muito a sua amada, só que numa condição muito diferente do que seu pai e sua mãe puderam ter. Enquanto cuida de sua filha, Kuma vive sua vida como um revolucionário. É alimentá-la e lutar, banhá-la e guerrear, niná-la e treinar, até que a doença rara que acometeu Ginny acomete sua filha. Essa doença me lembrou um pouco a escama gris do universo de Game of Thrones, e eu acho que, como foi muito pesado esse capítulo, né, dá pra gente acreditar que Oda teve uma pequena inspiração no George Martin. Basicamente, devido à condição rara da Bonnie, Kuma precisa se afastar dos revolucionários, e o Dragon se põe à disposição para encontrar um médico capaz de ajudar na doença. E eu acho que essa passagem contribui para a ideia do doutor responsável pela cura da Bonnie ter sido o Dr. Vegapunk. Isso também poderia justificar porque ela ficou em excelentes termos com Vegapunk, né, após ver o passado de Kuma. E claro, isso também seria a explicação perfeita para Kuma conhecê-lo, além da Bonnie também ter contato com ele em seu passado. Outras possibilidades são a própria fruta da Bonnie, a Toshi Toshi no Mi, né, ter ajudado a combater a doença de alguma maneira, alterando a idade. Ou a outra possibilidade, né, o próprio Kuma, abre aspas, repelindo a doença. Mas o meu palpite principal continua sendo do Dr. Vegapunk, tanto pela lógica quanto pelo passado que os três possuem em comum. Para quem não se lembra, a doença do chumbo branco foi a que acometeu o Law quando era mais novo e acabou matando parte do reino de Clevens, que no fim das contas foi dizimado pelo governo mundial devido ao medo dessa doença. Essa da Bonnie é ainda pior, mais rara e parece ser ainda mais perigosa. Mano, que personagem, né? Que personagem a Bonnie vem se construindo junto com sua mãe e junto com seu verdadeiro pai, o Kuma. Um triplete ali que funcionou, cara, impressionantemente bem. O Oda amarrou tudo de maneira, cara, mestra, como eu costumo dizer. E é isso. Tanto Bonnie, quanto Ginny, quanto Kuma ganham camadas e camadas e se tornam personagens muito mais complexos. E, cara, muito mais cativantes também, né, à sua própria maneira. A gente empatiza muito mais com eles agora. São personagens muito melhores, mas muito, cara, universalmente melhores do que há 3 capítulos atrás.
Na frustração da Bonnie por sofrer bullying devido à pedra crescendo em seu rosto, Kuma encontra uma solução muito criativa para ressignificar a doença e fazê-la, ironicamente, brilhar aos olhos da criança. Detalhe que exatamente onde está crescendo a pedra no rosto dela é onde futuramente ela vai levar um piercing. Temos aí então a origem do nome Jewelry, uma verdadeira joia. Bonnie brilha como uma pedra preciosa, e temos uma passagem forte aqui. Kuma pergunta a ela o mesmo questionamento que fez em Thriller Bark sobre para onde ela gostaria de ir se tivesse que viajar. Ele comentou isso com o chapéu de palha e parece algo elaborado nesse momento. Outro detalhe absurdo que percebemos ao falar sobre o seu arco de introdução é que o primeiro Mugiwara a se encontrar com o Kuma é exatamente a Nami após escapar de um casamento forçado. Depois desse capítulo, esse momento pro Kuma ganha um peso muito, mas muito maior do que agora. É impressionante, sério, é impressionante o cuidado que Oda teve na criação do personagem e nas diversas condições que ele apresentou pra gente. A gente sabe que tem histórias que o Oda improvisa, cria em cima da hora, mas o Kuma é construído exatamente como é pra ser há mais de 15 anos. E a gente consegue ver isso no carinho enorme que o Oda coloca na criação desse flashback que pra muitos é o mais triste de One Piece. Na presença desse mini Kuma, vemos Bonnie respondendo seu pai e dizendo que gostaria de ir para as Ilhas Celestes. Aqui eu me pergunto se o Kuma tá realmente surpreso ou só tá se fingindo para divertir sua filha, visto que, bom, essa bíblia aí na mão dela, né, ele já deve ter lido. E apesar da capa ser diferente e ter o símbolo que ele carrega no peito, que eu cheguei a pensar que era uma alusão ao alvo que ele recebeu em God Valley, podemos ver que há as letras I, B, L de Bible. Mas será que essa maneira de falar de Nika, relacionada às Ilhas do Céu, é o indicativo de que ele veio de lá? Seria um lunário e por isso o povo de King procurava pelo próximo Joy Boy? Acho que independente da raça, é certo que as Ilhas Celestes em algum momento receberam a visita dessa figura lendária. E sendo bem sincero, sabendo que o que resta de Kuma é apenas um mero resquício de sua vida, eu sinto que depois de ver essa pergunta de Bonnie e a resposta em forma de dança, a morte ideal para o personagem seja nos braços de sua filha e na presença de Luffy como Nika, o deus do sol. Essa visão do homem que ele teve piedade e misericórdia no passado, sendo a divindade por qual ele rezou a vida inteira, certamente o faria entender que tudo vai mudar para melhor. Com o brilho de Nika, Kuma morreria sabendo que a hora do mundo alcançar a mudança chegou e que seu esforço foi absolutamente necessário para isso acontecer. O Kuma é alguém que já sofreu demais e merece muito descansar em paz. Eu fico muito curioso para saber qual é o seu último grande propósito como um ciborgue, mas eu espero que ele possa proferir para Bonnie e fazê-la ouvir o que no passado ele deixou de escutar. Seja uma programação ou palavras saindo do âmago de seu coração. Bonnie, eu só quero que você saiba que eu amo você. Sempre amei e sempre amarei. O mundo tirou seus parentes e o amor da sua vida, mas o presenteou com uma joia mais valiosa do que qualquer outra. Bonnie é um tesouro que para ele é muito mais importante e valioso que o próprio One Piece. E o Oda conseguiu retratar de maneira maestral o verdadeiro amor entre pai e filha. Eu só espero de verdade que eles possam ter mais um momento juntos para sorrir e aí dizer adeus. Sei lá, que absurda essa história que foi contada pra gente, né? De profundidade ímpar em 3 capítulos. Eu me questiono se o Kuma não se sentiu culpado, né, por não se casar com a Jinny, por mais que isso não fosse alterar em nada seu destino. Ele a amava mais que tudo nessa vida, isso era certo, mas não podia se permitir viver esse amor devido à violência sofrida no passado. Ele não conseguia se casar porque ele tinha um trauma deixado pela história de seu pai. Ele entendia que por ter o sangue bucaneiro, todos que se envolvessem com ele sofreriam muito, assim como todos que se envolveram com seu pai. Então, não se casar com a Jinny era, na verdade, um recurso para protegê-la. No fim do capítulo, o rei Bekori volta para o reino de Sober querendo matar um grande número de pessoas. E eu tenho certeza que é aí onde o Kuma vai se tornar o rei tirano, né? Ele vai conquistar essa alcunha. É como eu disse no início, né? Há 3 coisas que todo sábio teme: uma noite sem luar, o mar na tormenta e a ira de um homem gentil.
Então essa fúria que ele vai usar para responder à desumanidade desse reinado vai beirar o absurdo. E depois de uma demonstração tão grande de brutalidade, que a gente vai ver o gentil Kuma realmente furioso, vai ser impossível, tá? Vai ser impossível que sua fama não fosse de alguém extremamente duro e rigoroso. A gente vai ver pela primeira vez a faceta de Kuma, o tirano. Meus queridos, esse foi o review, tá? Eu espero de verdade que você tenha gostado tanto dele quanto eu gostei de produzir esse vídeo. Temas muito complicados, né? Muito delicados, sensíveis, duros, mas a verdade é essa, né? Esse mundo tem isso e a verdade, a realidade dele vem à tona em sua reta final. E é importante que a gente esteja preparado para todo tipo de crueldade vindo das figuras que governam esse planeta. Os Gorosei, os Tenryubito, eles são pessoas desumanas, né? Talvez seja a melhor palavra. Cruéis também encaixa muito bem. Então, nesse capítulo, a gente pôde mergulhar um pouco mais na verdadeira escuridão que habita o universo de One Piece. Então, talvez mais pra frente a gente possa vivenciar outros eventos tão, traumáticos, né, como esse para alguns personagens, que abalam muita gente, e é importante a gente ficar atento. Isso pode vir a ocorrer, mas é isso. No fim, eu espero que você tenha gostado do vídeo, tá? Que, mais uma vez, estou dando tudo de mim numa análise. É isso, eu sempre vou dar, eu amo o capítulo, eu quero ir mais a fundo. É aí, aonde tiver que ir para esse mundo ser aprofundado, ser pesquisado, ser entendido, na nuance do personagem, na nuance da narrativa. É isso, tá? É isso, eu espero que você tenha, de alguma forma, gostado desse vídeo e que ele tenha contribuído para a sua experiência com um capítulo tão fantástico de One Piece. Não esquece, tá? Confia em Monkey D. Dragon, confia em mim também. O cara vai brilhar, tá? E principalmente, confie em Eiichiro Oda. Deixa o like, se inscreve no canal e a gente se vê, sem sombra de dúvidas, num próximo vídeo. É isso, galera. Valeu!